Olá, sejam bem-vindas ao Entre Nós de hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez com todas vocês. E hoje nós vamos abordar um assunto que é uma guerra realmente, para todas nós mulheres, principalmente a guerra contra os nossos sentimentos, contra as emoções que tentam nos colocar para baixo e tentam nos parar e principalmente tentam afetar a nossa vida espiritual, a nossa fé acima de todas as coisas. Existem sentimentos que vêm através de situações que acontecem. Às vezes o sentimento vem através de uma decepção, uma palavra que alguém falou e te machucou. Às vezes vem de uma frustração de você não ter conseguido algo, de você ter falhado. Às vezes vem através de um pensamento até. Um simples pensamento pode se tornar um sentimento e começar a te afetar. Então existem muitas razões que a gente vê à nossa volta, ao nosso derredor, que podem causar um sentimento que você tem que lutar e você tem que combater, na verdade, todos os dias. Mas e aqueles sentimentos que vêm sem avisar? E aqueles sentimentos que às vezes você nem entende porque ele está ali? Você às vezes se sente, poxa, estou sentindo tão emotiva, estou com vontade de chorar, mas o que está acontecendo comigo? Será que eu não estou bem? Quantas pessoas têm sido afetadas espiritualmente, até pessoas de Deus, por simplesmente não entenderem o porquê que elas sentem do jeito que elas sentem. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa, mas eu gostaria de, desde já, meditar com vocês nessa palavra, porque a partir daí nós vamos tirar o conteúdo que nós precisamos para podermos combater esses sentimentos ruins, nocivos à nossa fé. Está lá no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 38, diz assim: Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos focar no princípio desse versículo que diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, a única maneira da gente conseguir vencer os sentimentos é através da fé, certo? Que sentimentos? Vamos começar através dos sentimentos que vêm quando alguém te decepciona, quando alguém vira as costas para você. O que você sente? Qual é a sua vontade na hora? Quando alguém te maltrata, quando alguém te persegue, a sua vontade, naturalmente, não é dar a outra face, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que dar outra face quando alguém, né, faz algo contra você, que quando você se te manda andar uma milha, você tem que andar a segunda milha, mas você não quer andar a segunda milha. A Bíblia fala, Deus nos diz para a gente orar por aquele que nos perseguem. Mas o que você sente quando alguém te persegue, quando alguém faz calúnia contra você, quando alguém faz algo contra você, uma situação que você passou? A nossa vontade naquele momento, por conta do que nós sentimos, não é dar outra face. É dar outro tapa também, né? Não é a gente caminhar uma milha, é fazer o outro. Não, caminha você, eu não vou caminhar nada. É como a gente sente. Os nossos sentimentos, a nossa emoção naquele momento, nos diz para fazer algo que vai nos fazer mal lá na frente. Talvez na hora você se sinta bem por ter falado o que você estava com vontade de falar, mas depois as consequências vão vir. Mas veja as consequências de você dar a outra face, de você caminhar a segunda milha e até mesmo orar por aqueles que te perseguem, aqueles que te fazem mal. Você sabe o que isso significa? Isso significa você usar a sua fé. Caminhar a segunda milha significa, você está sentindo vontade de fazer isso? Ok. Quer vencer esse sentimento? Faça o contrário. Faça o contrário. É você ir contra o que você sente. É como o medo, por exemplo. Se você já sentiu alguma vez medo de andar de montanha-russa e você acabou andando na montanha-russa e depois no final você falou, ai, que legal, quero ir de novo. Como que você venceu aquele medo? Você teve que enfrentar aquele medo. Você foi mesmo assim. Quando você sentiu aquilo,
O sentimento simplesmente não desapareceu para você fazer o que você tinha que fazer. Você foi contra o que você estava sentindo e assim você venceu. Da mesma forma é o que Deus faz com a gente. É assim que Ele nos ensina a vencer a um sentimento nocivo. Por exemplo, você tem dentro de você uma mágoa. E às vezes parece que você nutrindo aquela mágoa, você está fazendo a outra pessoa que te fez mal sofrer. Mas no fundo você sabe que é você que continua sofrendo quando você mantém aquela mágoa. Então quando você ora por aquela pessoa que te fez mal, você está vencendo esse sentimento. Você está indo contra o que você sente para você vencer esse sentimento. Então, quando você ora, não é simplesmente orar, meu Deus, tira esse sentimento de mim, porque não é assim que acontece. Deus não tira sentimento da gente. Nós temos que enfrentar. Ele nos dá o poder, Ele nos dá a coragem, se nós pedirmos, para nós enfrentarmos aquele sentimento. E quando você decide orar por aquela pessoa que te fez mal, então aí nesse momento que você está indo contra aquilo que você sente, aí você, vence aquele sentimento. E aí que quando você obedecendo a palavra de Deus, você vê que o justo é aquele que obedece a Deus. O justo, é apenas possível você viver pela fé quando você escolhe obedecer a Deus. É Deus quem diz para você fazer tudo isso que nós falamos agora. Caminhar a segunda milha, dar a outra face, orar pelos que te perseguem, perdoar. Quando você escolhe obedecer, você se torna justo diante de Deus. Quando você obedece, você enfrenta o que você está sentindo. E é aí que você vence esses sentimentos. É aí que você vence essas emoções. Agora, o que dizer sobre aquelas emoções que não foram causadas por ninguém? Ninguém te machucou, ninguém te fez mal, mas você simplesmente acordou e não tinha vontade de acordar, se sentiu meio desanimada, está sentindo para baixo. Olha, se você serve a Deus, se você obedece a Deus, se você tem comunhão com Deus, se você faz a sua parte, é isso que vai te ajudar a vencer esse sentimento. Por quê? Porque, por exemplo, se você está na TPM ou você, de repente, está passando pela menopausa, isso tudo envolve os nossos hormônios. E hormônios mexem com o quê? Com as nossas emoções. Elas ficam à flor da pele. Tem pessoas que sentem menos, tem pessoas que sentem mais. Eu não tenho como, naquele momento, impedir o sentimento de vir. O sentimento vem. Às vezes se sente irritado, às vezes você fica... Quem está na menopausa sente os calores, né? Não sabe por quê, e tem vontade de chorar, às vezes no comercial. Então, assim, a gente fica mais sensível. Às vezes você fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se você não olhar para dentro de si mesma, se você não viver naquele momento pela fé e não pelo que você está sentindo, então o diabo vai aproveitar da sua vulnerabilidade para colocar dúvidas em você sobre quem você é diante de Deus. Às vezes um sentimento vem para apontar como um sintoma de que algo não está bem, que algo precisa ser trabalhado, mudado. Então, às vezes você está sentindo triste, ou está sentindo, não quer ficar perto das pessoas, mas peraí. Se você se pergunta, peraí, por que eu não estou querendo ficar perto? Se você se faz essa pergunta, começa a se analisar e as respostas começam a aparecer, principalmente quando você vai para Deus, fala com Deus, meu Deus, o que está acontecendo? E aí fala, olha, você tem que lidar com isso aqui. Olha, você tem que pedir perdão àquela pessoa, você tratou ela mal. Olha, você distratou. Olha, você não está cuidando da sua vida espiritual como você deveria. Então, às vezes, sim, o sentimento ele vem para apontar para algo que você precisa trabalhar. Mas mesmo assim, quem vive pela fé e não pelo que sente, vai fazer alguma coisa a respeito daquilo. Não vai ficar, por que eu tô sentindo assim? Por que, meu Deus? Não, peraí, tô sentindo assim, o que tá acontecendo? E você faz alguma coisa a respeito. Agora, se você vê, olha para dentro de si mesmo, peraí, não tem nada, então, e você tá servindo a Deus? Então, simplesmente vá contra o que você tá sentindo.
Não se deixe levar pelo sentimento, pela emoção. Sentimentos vêm e vão, mas a fé permanece. Então escolha viver pelo que você crê, pelo que está escrito na palavra de Deus. Olha a importância de você ser justa diante de Deus. Quando um pensamento, por exemplo, vem na sua mente e fala, olha, você é incapaz, você não é ninguém, você não é nada, você não sabe falar, você não sabe expressar, você não tem condições. Muitas pessoas, quando começam a pensar ou permitir que esses pensamentos entrem, automaticamente ela começa a agir de acordo, porque ela está sentindo, realmente eu não tenho condição, realmente eu não sou nada, realmente eu não mereço nada, realmente sou uma pecadora. Quer dizer, cadê a fé nesse momento, né? Agora, quando você decide obedecer a Deus, se está fazendo a vontade de Deus, então você vai, não, peraí, eu realmente não sou merecedora. Mas não é por merecimento que eu vou ser salva, é pela minha fé. Realmente eu não tenho condição, mas eu tenho Deus. E Deus tem condição. Realmente eu não posso, mas sozinha. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí, novamente, voltamos. Você só vai conseguir viver pela fé quando você for justa diante de Deus. Quando você obedecer, quando você colocar a sua vida baseada no que está escrito. Não na palavra de um homem que não te conhece, que não sabe quem você é. Imagina se você basear a sua vida nos dias que você acorda, que você não está disposta, por exemplo. Quem diz que todo mundo acorda disposta? Tudo é uma maravilha, estou tão disposta hoje. Não é assim que acontece. Mas quando nós vivemos com a nossa vida pautada no que está escrito, é o que está escrito que importa. É isso que dita a nossa vida. Você pode até estar acordar sentindo para baixo, mas você confessa o que está escrito na palavra de Deus. O que acontece com esse sentimento? Sai fora. Quando você olhar para ele e dizer, eu não estava sentindo para baixo, cadê esse sentimento? Não é, eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Não, você, olha no espelho, você é linda, maravilhosa, você consegue, você é capaz. Porque isso vai e vem. Você se sente bem naquele momento. É um sentimento. Você está tentando combater um sentimento com um sentimento. Mas quando você combate esses sentimentos com a fé, você vence e permanece até o fim. E essa é a mensagem de hoje para todas vocês. Obrigada por estar aqui conosco. O meu nome é Aline, estou falando da Inglaterra para o Entre Nós. Até a próxima.